Uma série de mensagens, Ruth, uma mulher surpreendida pela graça de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro histórico de Ruth. Ruth, capítulo de número 2. Hoje nós vamos para o capítulo de número 2. Ruth, capítulo de número 2. Okay? Ruth fica logo ali, depois de Josué, depois tem Juízes, e aí tem Ruth. Ruth é um livro histórico que se dá no período dos Juízes, um tempão lá atrás, né? Há muito tempo atrás. Nós vamos ler todo o capítulo número 2 de Ruth, amém? Estou lendo na versão NVI, mas com calma a gente vai caminhando, vai dialogando e você vai percebendo aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Ruth capítulo 2. Vamos lá? Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico, influente, e pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Verso 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Verso 8. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, bebe da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhece bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se assentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tire para ela algumas espigas dos feixes e deixe-as cair, para que elas a recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor você ir com as servas dele, minha filha, noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas da cevada de trigo, e continuou morando com sua sogra. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Nós, há 3 semanas atrás, começamos esse bate-papo acerca do livro de Ruth. E na primeira semana, à luz de Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5,
Nós falamos da história de uma família. Nós falamos de uma história de uma família moradora de Belém e que está passando um momento de fome. Na casa do pão está faltando pão. E de repente, o líder daquela família toma a decisão. Nós vamos para a cidade, para a região de Moabe. E aí, diante dessa decisão, que é uma decisão na contramão da vontade de Deus para o seu povo, Elimeleque e sua família sofrem duras e amargas consequências. Ele morre juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E naquela primeira mensagem nós aprendemos, em resumo, que nas dificuldades da vida devemos ser fiéis ao que Deus nos manda fazer. Na semana passada, à luz de Ruth, capítulo 1, versos 6 a 22, nós falamos de que depois de 10 anos de fome, Noemi fica sabendo que Deus veio em auxílio do seu povo, com graça e misericórdia e cheio de bondade. E ela então decide voltar para Belém, a sua terra natal, juntamente com suas 2 noras. No meio do caminho ela diz: olha, voltem, não quero que vocês me acompanhem. E de repente Ruth, de maneira extraordinária, toma a decisão de acompanhar a sua sogra, a despeito das circunstâncias que estavam por vir. E na semana passada, em resumo, nós aprendemos que a bondade divina é um convite para vivermos em plena dependência de Deus. E hoje, nesse capítulo 2, nós vamos entrar num assunto que gera bastante confusão às vezes na nossa mente. Nós vamos falar sobre a aparente contradição entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Isso é tema para bastante polêmica, bastante confusão, sobretudo nas nossas escolas dominicais. Por exemplo, se alguém da sua família está doente, o que é que você faz? Você ora ou você compra remédio? O que você faz, por exemplo, quando na sua casa não tem o que comer? Você trabalha ou deixa as coisas caírem do céu? O que você faz, por exemplo, quando você quer arrumar uma namorada? Você se arruma, toma um banho, né? Escova o cabelo, pintia o cabelo, se ajeita direitinho, escova os dentes, né? Se torna uma pessoa mais simpática, ou apenas entrega para Deus? O que você faz, por exemplo, quando você compra um veículo? Você contrata uma seguradora, coloca o seu carro no seguro, ou você coloca assim um adesivo, foi Deus que me deu, e confia na providência do Senhor? São perguntas que a gente faz a todo momento. Perceba, queridos, que essas 2 realidades, elas não são contraditórias. Por mais que a gente às vezes não consiga perceber ou entender, essas 2 verdades, elas caminham juntas. E o capítulo 2 de Ruth vai nos ensinar que o fato de Deus estar agindo de maneira soberana nos bastidores da existência daquela mulher, não significa ou não a isenta de assumir as responsabilidades da vida. Então, em resumo, nessa noite, para nosso aprendizado, nós vamos falar sobre a seguinte questão: as dificuldades da vida demandam responsabilidade e expectativa pelo agir de Deus. Eu vou repetir: as dificuldades da vida demandam responsabilidade nossa e uma grande expectativa pelo que Deus está por fazer. Vamos ver isso em 2 partes. Primeiro, eu chamo a sua atenção para as nossas responsabilidades. Quando nós vemos no final do capítulo 1, no último versículo do capítulo 1, nós aprendemos que o texto diz que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita, e elas chegaram bem no início da colheita da cevada. Guarde essa informação, porque elas chegam no momento propício, bem no momento da colheita de cevada. Isso porque, logo no capítulo 1, no verso 6, é dito que Deus, ele vem em auxílio do seu povo, de maneira bondosa, e começa a trazer alimento. Deus começa a trazer chuva, Deus começa a abençoar o plantio, Deus começa a abençoar a semeadura, Deus começa a trazer os grãos, e aí então, elas chegam no momento de colheita. E é dito que certa manhã, pense comigo essa cena, certa manhã, Noemi, logo cedo, acorda com Ruth. Eu imagino Noemi sentada numa cadeira de balanço e assistindo o telejornal, Bom Dia Belém.
E ainda o jornal ainda repercute os danos que a crise de 10 anos de fome, a crise econômica instalou em toda a cidade de Belém. E ela está lá tomando a sua xícara de café, e de repente surge Ruth, cabelo amarrado, sapato nos pés, as mangas arregaçadas, e ela diz, verso de número 2, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ela toma a decisão, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir, eu vou trabalhar. E interessante que Noemi, ela poderia simplesmente dizer, porque ela tinha idade para isso, eu vou com você. Ela simplesmente diz, vá minha filha. Eu imagino que Noemi aqui está afundada no poço da depressão, isso porque a gente viu no final do capítulo 1, que ela está afundada numa autopiedade, numa autocomiseração, achando que o Senhor estava contra ela. E ela então simplesmente incentiva a sua nora Ruth, vá, eu não vou com você. E Ruth vai. E essa atitude de Ruth me ensina a primeira lição dessa noite, eu gostaria que você gravasse, por gentileza. Porque a lição que essa atitude de Ruth nos ensina é que em tempo de dificuldade, precisamos estar sensíveis ao mover de Deus em nossas vidas. Ela chega no tempo de colheita, e para onde ela vai? Ela vai para a colheita. Ela chega no momento onde os plantadores, os donos de terra estão colhendo a cevada, o trigo, e para onde ela vai? Ela vai justamente para a porta que Deus abriu ela. Ela percebe o que Deus está fazendo, e ela diz, eu vou na direção que o Senhor está me dirigindo. E essa atitude dela serve para nós como lição também, de que nós precisamos estar sensíveis ao mover de Deus nas nossas vidas. A direção de Deus para nós hoje, a direção do Espírito Santo para as nossas vidas, para os nossos casamentos, para os nossos filhos. Por exemplo, se você é criança, se você é um adolescente, se você é um jovem, eu tenho, sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que o tempo de Deus para você hoje é, vá para os campos do estudo. Vá estudar. É tempo de você estudar. As oportunidades que Deus está dando para você, as portas que Deus está abrindo para você que você se dedique ao estudo. Você que é adolescente, você que é jovem, não é tempo de namorar. Não é tempo de praticar sexo. Não queime as etapas de Deus na sua vida. Se você, por exemplo, é pai de crianças pequenas, como eu, qual é o tempo de Deus para nós? Se dedique a influenciar os seus filhos no caminho do Senhor. Eu sei, a gente pai, a gente fica preocupado em providenciar e prover o alimento para a nossa casa, mas o tempo de Deus se mova na direção da sua criança, porque o tempo não para, e o tempo de Deus para nós pais de crianças pequenas, é a gente se dedicar, se envolver na direção delas, para que o Espírito Santo de Deus nos use, para formar a espiritualidade dos nossos filhos, porque elas ainda estão abertas. Elas ainda estão em formação. Essa atitude de Ruth, queridos, nos mostra que nós precisamos ter percepção do que Deus está fazendo. Jesus, em João capítulo 4, você sabe muito bem que Jesus está evangelizando uma samaritana, e os discípulos chegam para ele, Jesus, você não quer comer? Você não quer beber? E então Jesus fala o seguinte para eles, abra os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. O que Jesus está dizendo, queridos, é que um homem e uma mulher pode viver a vida com os olhos fechados. E quando eu e você, nós vivemos a vida com os olhos fechados, não os olhos biológicos, perceba,
Os olhos espirituais, os olhos da percepção, da sensibilidade do que é o tempo de Deus para as nossas vidas. Se nós vivemos com os nossos olhos fechados, não entendendo qual é o tempo de Deus para nós, não tendo sensibilidade qual é o mover de Deus para nós, o que Deus nos chama para fazer hoje, quais os campos que Deus está nos direcionando hoje, a gente pode viver essa vida com os olhos fechados, e as oportunidades passam na nossa frente, a gente não aproveita. Por quê? Porque os nossos olhos estão fechados, e Deus se move, e Deus fala, e a gente não vê. Abra os olhos, vejam que os campos já estão prontos. O que Deus tem chamado você para fazer hoje? Quais são os compromissos que Deus tem chamado você para fazer hoje? Não postergue, não deixe para amanhã aquilo que Deus está te chamando a assumir hoje. Quais são as responsabilidades? Quais são as obrigações? Quais são os compromissos? Qual é a direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida hoje? Ruth tem percepção. Ela olha e percebe. É momento de colheita, e é para a colheita que eu vou. Mas a história prossegue. Perceba comigo, que no versículo de número 3, o texto diz que Ruth começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E eu chamo a sua atenção aqui para um detalhe. A prática que Ruth está fazendo aqui, ela foi orientada por Deus através de um mandamento. Levítico capítulo 23, verso de número 22, o texto sagrado diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, é Deus falando por meio de Moisés, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que é que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel? Não seja mão de vaca. Está dizendo isso. Não seja pão duro. Se eu tenho te dado uma terra e você está colhendo, não seja murrinho ao ponto de catar todas as espigas, inclusive as que caem no chão. Não seja tão criterioso, seja generoso. As que caem no chão, deixe lá. Deixe para o pobre. Deixe para o necessitado, deixe para o estrangeiro. É sob essa perspectiva que Ruth vai então colher as espigas, não as que estão no pé, mas as que estão no chão. Então perceba comigo, meus amados, que ela está fazendo um trabalho desprezível. Ruth aqui é uma estrangeira, Ruth aqui é uma indigente, Ruth aqui é uma pobre de Maré de Si, ela não tem nada o que comer, e ela assume um trabalho desprezível. Ela não se importa em catar as espigas que caem no chão, ela não se importa em assumir uma responsabilidade que aos olhos da cultura era depreciada, era menosprezada, era vilipendiada, era desprezada. Ela não se importa, ela cata. E a história segue dizendo, lá no verso 7, um pouquinho adiante, que ela não simplesmente faz um trabalho desprezível, mas ela faz com toda a dedicação. Veja comigo o verso 7, o que é que diz. Isso, o capataz de Boaz, dando um testemunho de Ruth, verso 7. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou que horas? Ela chegou meio-dia? Ela acordou lá para as 10 horas da manhã? Ela acordou cedo. Chegou cedo e está de pé até agora. Perceba, você aqui já percebeu mais ou menos que horas é essa que Boaz está conversando. É mais ou menos antes do almoço, ok? Porque depois é que ele vai almoçar com Ruth. Então ela chega lá para as 4, 5 horas da manhã. E está até 11, 11h30 da manhã, trabalhando intensamente, com toda a dedicação, com todo o esforço.
E aí, essa atitude de Ruth, de assumir uma posição depreciada, menosprezada, e fazer isso com toda a dedicação, com todo esforço, ela faz confiando não nas suas forças, não nas suas capacidades, ela faz confiando no Deus que provê. Porque no verso de número 12, é Boaz quem diz isso, um testemunho que Boaz ouviu de Ruth. E Boaz chega para Ruth e a elogia. O verso de número 12 diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Perceba comigo, queridos, a linguagem aqui é de um pinto, um pintinho, frágil, sensível, vulnerável, pequeno, ínfimo, que não sabe o que fazer nem para onde ir, se sente fraco diante das dificuldades da vida e busca refúgio aonde? Debaixo das asas da galinha, debaixo das asas da sua mãe. Ruth é um pinto frágil, vulnerável, ela é pequena, ela é estrangeira, ela é viúva, ela é mulher numa cultura patriarcal, e aonde Ruth foi buscar refúgio, e aonde Ruth trabalha muito, mas a sua confiança está onde? Está no Deus que provê, está no Deus Todo-Poderoso, está no Deus que é refúgio em tempos de dificuldade. Ela vem buscar refúgio. E aí vem uma lição para nós. Ter fé não significa ficar sentado esperando que a provisão caia do céu. Somos chamados a fazer o que está ao nosso alcance. Enquanto fazemos, confiar que Deus irá prover as nossas necessidades. E aí vem a nossa segunda lição do texto. Em tempo de dificuldade, precisamos aproveitar as pequenas oportunidades com dedicação e esforço, confiando no cuidado de Deus. Em tempo de dificuldade, eu e você, nós precisamos aproveitar as pequenas oportunidades. As pequenas, com toda a dedicação e esforço, confiando no cuidado de Deus. Há algum tempo eu ouvi uma palestra do professor, educador, escritor, Mário Sérgio Cortella. Está na internet, se você quiser depois consultar. É uma palestra muito interessante. E nessa palestra, o professor Cortella, ele falando sobre a necessidade de nós ensinarmos essa nova geração ao esforço, à dedicação, ao sacrifício para conquistar as oportunidades que o Senhor tem para nós. Ele diz um episódio interessante. Ele fala que quando seus filhos eram crianças ainda, ele tem 3 filhos, e quando eles eram crianças, ele dizia o seguinte: olha, quando vocês completarem 12 anos, eu vou ensinar para vocês o maior segredo da vida. E aí o filho mais velho, curioso, fala: pai, qual é o maior segredo da vida? E ficou com aquele moído no pé do ouvido. Ele falou: quando você completar 12 anos, eu vou lhe contar. De repente, quando é madrugada, ele ouve bater na porta do quarto. De madrugada, é o filho, o mais velho. Pai, fala, meu filho. Hoje eu completei 12 anos. Hoje é meu aniversário. E eu vim aqui saber com o senhor qual é o maior segredo da vida. Ele disse que pegou o filho, levou para a sala de estar, sentou na mesa e disse: meu filho, sabe qual é o maior segredo da vida? Ele: não, meu pai. Vaca não dá leite. O quê? Vaca não dá leite, meu pai? Não. Como assim não dá leite? Você tem que tirar. Você tem que tirar. Se você quer tirar leite da vaca, você tem que acordar 3:30 da manhã, diz ele. Você tem que amarrar as pernas da vaca. Você tem que amarrar o rabo da vaca para o rabo não lhe lambuzar todo de instrumento. Você tem que apertar a teta da vaca para que o leite caia. E aí ele diz o seguinte:
que nada na nossa vida, nada na nossa caminhada de vida vem de graça. Tudo demanda esforço nosso, tudo demanda a nossa responsabilidade de assumirmos as pequenas oportunidades que Deus nos dá, com dedicação, com esforço, com zelo, com excelência, porque as coisas não caem do céu. E o grande problema, queridos, que eu tenho percebido nessa geração, essa geração que está surgindo, uma geração imediatista, uma geração apressada, uma geração que não gosta de processos, que é as coisas assim, na velocidade da internet. Parece que a vida é como se tivesse um controle remoto, você aperta o botão e as coisas acontecem. Essa geração está desaprendendo a ideia do esforço, da dedicação, de que para a gente chegar em determinado lugar, seja numa repartição, seja numa instituição, seja numa indústria, seja num comércio, seja numa faculdade, a gente precisa ralar, e precisa ralar muito. Tem muitas pessoas que acham que pelo simples fato de ser evangélico, não precisa estudar. Deus vai abençoar e vai passar em primeiro lugar. Não! Deus não abençoa a preguiça, Deus abençoa o trabalho. Eu fico olhando, por exemplo, alguns estagiários que chegam lá no fórum, dessa nova geração agora, que está cursando direito. Eu, quando comecei a estagiar, eu disse isso aqui numa escola bíblica, uma certa feita. Primeiro trabalho que me deram foi, vai arrumar o arquivo. O arquivo de 20, 30 anos parado, cheio de ácaro, poeira. Trabalho que ninguém queria fazer. Foi o meu primeiro trabalho. A geração que chega hoje lá de estudante de direito, eles não querem fazer o trabalho braçal, eles não querem fazer um trabalho mais simples, eles querem trabalhar no gabinete do magistrado, do juiz. E muito desse pensamento nosso, hoje, da nossa cultura, é resultado e culpa nossa, dos nossos pais, nossa pais. Por quê? Porque às vezes nós estamos criando os nossos filhos, dando tudo o que eles querem, e nós estamos estragando os nossos filhos com isso, porque eles acham que as coisas vêm fácil, e não vem fácil não. Nós precisamos ensinar que para que Deus abençoe, para que a providência de Deus venha sobre nós, e vem mesmo, precede trabalho, e trabalho duro. O exemplo de Ruth é para nós um incentivo, um ensino, de que Deus abençoa, de que Deus cuida, de que Deus os colhe debaixo de suas asas, mas Ele abençoa quando nós arregaçamos a manga, e fazemos o melhor daquilo que Deus nos deu para fazer. Deus te chamou para ser professor, seja o melhor professor da sua escola. Deus te chamou para trabalhar na repartição pública, seja o melhor servidor público da sua repartição. Deus te chamou para ser um vendedor, seja o melhor vendedor da sua loja. Deus te chamou para servir na igreja, faça com excelência, faça com zelo, faça com amor, porque nós estamos fazendo e servindo ao nosso Senhor, aquele que é o nosso Deus. É com excelência. E a história prossegue. Em tempo de dificuldade, precisamos aproveitar as pequenas oportunidades com dedicação e esforço. Agora eu quero chamar a sua atenção para o outro lado da moeda, a soberania de Deus. Porque quando a gente percebe os versos 3 e 4, eu já chamo a sua atenção, a beleza dessa história do capítulo 2 é que enquanto Ruth está arregaçando suas mangas, enquanto ela está acordando cedo e trabalhando arduamente, Deus está movendo as peças no tabuleiro da história dela. A mão invisível de Deus está agindo nos bastidores. Veja comigo os versos 3 e 4. O texto diz assim: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Eu chamo a sua atenção para essa palavra aí. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Verso de número 4, perceba as palavras. Naquele exato momento,
Boaz chegou de Belém. Eu acho linda essas duas expressões. Aparentemente, quando a gente lê logo assim de cara, parece que o autor está querendo dizer o seguinte: olha, foi um golpe de sorte que Ruth chegou bem naquele momento e Boaz também chegou. Foi uma causalidade, foi uma mera coincidência. Mas nós que somos cristãos, e nós servimos a um Deus que age com propósito, nós precisamos fazer uma leitura madura dessa história, e percebemos que aqui o autor bíblico não está querendo ensinar que houve sorte ou coincidência. O autor bíblico está querendo nos ensinar que aqui está acontecendo a providência de Deus. Deus está agindo. Perceba comigo que o texto aparentemente cruza as informações. Enquanto ela está aparentemente, simplesmente agindo, Ruth, catando espigas atrás de ceifeiros, aparentemente uma situação, uma prática comum, simples, ordinária, e ela está catando as espigas, e de repente ela se percebe nas terras de que ela nem sabe quem é. O autor bíblico diz, é Boaz, mas ela não sabe quem é. Ela chega e entra. Ela está seguindo os ceifeiros. E o texto diz que naquele exato momento, nem um minuto depois, nem um minuto antes, naquele exato momento que ela entra nas terras de Boaz, Boaz chega. E aqui eu aprendo a primeira lição desse ponto. O agir extraordinário de Deus se revela nos momentos mais ordinários da vida. O agir extraordinário de Deus se revela nos momentos mais ordinários, mais simples, mais comuns da vida. Ruth não recebe nenhuma revelação dos céus. Olha, Ruth, entre nas terras de Boaz. Ruth não ouve nenhuma voz. Ruth não tem a presença, a visita de nenhum anjo, uma visão angelical, não. Simplesmente a história se dá. Simplesmente ela segue os ceifeiros. E quando ela se percebe, ela está nas terras de Boaz. Assim também é conosco, queridos. Circunstâncias simples, circunstâncias ordinárias. Circunstâncias comuns da vida e que de repente Deus está agindo de maneira extraordinária. Nós precisamos entender que nos momentos, nas circunstâncias mais simples, mais comuns, mais triviais da vida, Deus está agindo de maneira soberana. Não precisa, às vezes, para a gente tomar uma decisão, para a gente tomar uma resposta diante da vida, um anjo aparecer para nós. Chegar um irmão nas nossas costas para dizer, olha, assim diz o Senhor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Às vezes a gente precisa simplesmente perceber que nos momentos mais simples da vida, nos encontros e desencontros do dia a dia, no cotidiano, a mão soberana do nosso Deus, a mão invisível da providência de Deus, está agindo em favor do seu povo. Quando Jesus, em Mateus capítulo de número 6, quis mostrar o cuidado de Deus para os seus discípulos, ensinando-os que eles não deveriam viver ansiosos, preocupados com coisa alguma, demonstrando que o nosso Pai cuida de nós nos mínimos detalhes, nas mínimas situações. Jesus não mandou fogo cair do céu. Jesus não mandou o mar se abrir. Ele chegou para os seus discípulos e disse, olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. E meu Pai as alimenta. E vocês valem muito mais do que as aves. Olhem para os lírios do campo, como eles se vestem. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como ele. Qual foi a última vez que você olhou para um passarinho voando na sua frente?
E quando você viu, você parou e glorificou a Deus pela bondade e pela graça de Deus. A gente costuma fazer isso? Quem em sã consciência vai dizer que um lírio do campo, se veste mais do que Salomão, o homem mais rico da história bíblica? É como se Jesus dissesse para nós hoje: olhem para os lírios do campo, olhem para uma flor e perceba, e Deus, o nosso Pai, o nosso provedor, cuida dessa flor, veste essa flor mais do que o homem mais rico, ou um dos homens mais ricos do nosso tempo. Quem seria? Elon Musk, dono de mais de 170 bilhões, não de reais, mas de dólares. Multiplica isso aí por 5. Jesus está dizendo: um lírio do campo se veste melhor do que ele. O que é isso, queridos, que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar que nas coisas mais simples do cotidiano, Deus está mostrando o seu cuidado, o seu favor. Talvez seja um telefonema de um amigo, talvez seja uma pessoa que você encontra no dia a dia, durante a semana, e aquela pessoa reativa a sua fé. Talvez você está na sua casa e aí você está ouvindo uma canção, ou você está ouvindo um sermão no seu telefone, e de repente Deus aquece a sua fé, Deus reanima a sua fé. Coisas simples que Deus manifesta nas nossas vidas, coisas ordinárias que Deus revela o seu cuidado. Eu me lembro que algum tempo atrás eu estava passando um momento muito difícil no ministério. Eu estava com um projeto de plantação de igreja aqui em Jequié, e servindo a uma das nossas igrejas batistas, na região de Irajuba, de forma interina. E eu me lembro que eu cheguei um domingo à noite, talvez como esse, e eu falei assim: Deus, já deu, Senhor, não dá mais. Eu estava cansado, estava frustrado, estava exaurido, emocionalmente, fisicamente. Eu falei: Senhor, deixa eu seguir a minha vida normal. E eu me lembro que no outro dia, na segunda-feira, levei Rita para a escola, levei Davizinho para a escola. E os irmãos sabem que eu tenho um costume de quase todo dia, hoje é quase todo dia, mas naquele período era todo santo dia, eu mandava mensagens bíblicas para N pessoas. Até hoje eu faço, mas não tanto quanto eu fazia antes. E aí de repente eu olho no celular e eu vejo uma mensagem de Eusa, né? Eusa, nossa Eusa, né? Eusa aqui é tia do irmão Walton, né? Da irmã Keila, né? A irmã Snaia, é uma amiga nossa, uma pessoa que a gente tem um contato. Estava aqui ontem, não foi? Nosso encontro de casais. Uma mensagem de Eusa. E na minha mente era Eusa. Porque eu estava mandando a mensagem para ela. Estava salvo o nome, o contato de Eusa. E aí eu li aquela mensagem e a pessoa dizia assim: eu não sei como você conseguiu o meu contato. Eu falei: opa, não é Eusa. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se Eusa mudou de número, e aí essa pessoa recebeu o número dela. Eu não sei se eu anotei o número de Eusa errado, mas eu estava mandando diariamente mensagens para uma pessoa que eu não conhecia, mas achava que era Eusa. E essa pessoa de manhã chega para mim e manda uma mensagem: eu não sei como você me conseguiu o meu contato. Eu não sei como você me conhece, mas essas suas mensagens têm me ajudado a lutar contra as drogas. E aí ela me contou a história dela. Criada na igreja, se afastou da igreja. As drogas arrebentou o seu casamento, a sua família. E ela escreveu para mim assim: eu leio todos os dias a sua mensagem tem servido para mim como incentivo a lutar contra as drogas. E eu tenho pensado seriamente em voltar para a igreja.
não pare de mandar essas mensagens. Irmãos, quando eu li aquelas mensagens, eu comecei a chorar compulsivamente, como uma criança. E eu comecei a chorar, E uma voz interna, isso geralmente acontece comigo, algo interno, não foi uma voz audível, uma voz aqui dentro, é algo que acontece aqui dentro, só quem passa sabe o que eu estou falando. Uma voz aqui dentro disse: eu não abro mão da sua vida. Eu não abro mão. E aquele dia assim, eu levantei dali e disse: Senhor, me perdoa, renova a minha fé, renova a minha esperança, renova a minha convicção daquilo que o Senhor tem me chamado. Irmãos, eu quero dizer com isso que nas coisas mais simples, nas coisas mais ordinárias, Deus revela o seu cuidado extraordinário com a sua igreja. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, e as circunstâncias da vida, os propósitos da vida, revelam que Deus usa o ordinário, a simplicidade, as coisas comuns da vida para mostrar a sua providência extraordinária. Deus está cuidando do seu povo. Eu quero finalizar com o quarto movimento dessa história, porque a história segue, e o texto diz, e eu chamo a sua atenção para isso, para a figura de um homem, a figura de Boaz. A gente falou sobre ele, mas a gente falou assim de relance, mas agora a gente vai se deter um pouco nesse personagem importantíssimo, porque é Boaz que vai ser o instrumento de Deus para restaurar a vida de Ruth, a vida de Noemi e a vida da nação de Israel. Quem é este homem chamado Boaz? Esse homem, segundo o Evangelho de Mateus, ele é da tribo de Judá. O seu pai se chama Salmão e sua mãe é uma ex-prostituta da cidade de Jericó chamada Raabe. Provavelmente esse homem aqui tem entre seus 40 a 45 anos. E diz o texto, no verso de número 1, no capítulo 2, que esse homem era rico e influente. Um solteirão. É mesmo que as mulheres ganhar na Mega Sena. Arrumar um homem desse, um homem solteirão, 40, 45 anos, boa pinta, né? Um latifundiário, dono de muitas terras, rico, podre de rico e mais, influente. Mas acima de tudo, a característica principal desse homem é que esse homem era um homem piedoso. Ele era um homem de Deus. Como é que fica sabendo disso? Veja comigo o verso de número 4. Quando ele chega nas suas propriedades para fazer a fiscalização da terra, ele chega saudando os seus trabalhadores, dizendo: o Senhor seja com vocês. E o mais significativo não é a forma como ele cumprimenta os seus funcionários, mas é como os seus funcionários respondem o seu cumprimento, porque os seus funcionários dizem o seguinte: o Senhor te abençoe. Ele era um homem que vivia na contramão da época dos juízes. Se na época dos juízes, cada um fazia o que bem queria na sua mente, Boaz rema na contramão, e é um homem que vive para a glória de Deus. E Boaz chega, e ele bate o olho em Ruth. E assim, quando ele bate o olho em Ruth, assim, uma leitura que eu faço, você não precisa me acompanhar não, ok? A leitura que eu faço é que ali rolou um clima. Algo chama a atenção de Boaz. E ele chega para o seu capataz e diz: quem é essa moça? Da onde veio? De que família pertence? O capataz responde para ele: é uma moabita que voltou com Noemi. E essa atração de Boaz fez com que Boaz se movesse na direção de Ruth. E o que mais chamou a atenção de Ruth, o que mais chamou a atenção de Boaz em relação a Ruth, pela leitura do texto, não foi a sua aparência física, foi a piedade de Ruth. Veja comigo os versos de número 11
e 12, o que Boaz diz? Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Boaz está elogiando a atitude de Ruth, de ir para a cidade de Belém, a despeito das circunstâncias, confiando em Deus. O verso 12 ele diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Rapidamente aqui eu quero abrir um parêntese aqui, principalmente para jovens, principalmente para gente solteira. Cuidado, não deixe que as aparências sejam o principal fator para que você seja seduzido por uma pessoa. Não se iluda com as aparências. Você que é jovem, amanhã depois você vai querer namorar. Não deixe que as aparências sejam o único fator, o único crivo que faça com que você queira ou não namorar uma pessoa. Boaz nos ensina que existem valores mais profundos e mais importantes. O que chama a atenção de Boaz na pessoa de Ruth não é simplesmente a beleza física, por mais que eu acredito que ela seja bonita, mas o que chama a atenção de Boaz é a vida que Ruth tem com Deus. Se Rita fosse olhar as aparências, se Rita fosse como muitas mulheres tolas que se deixam iludir pelas aparências, teria dizendo: sai fora, negão, eu sou bonita para você. Mas ela olhou por trás, e aí a história segue. E aí eu chamo a sua atenção, fecha o parênteses aí agora, e eu quero chamar a tua atenção, porque Boaz vai ser o instrumento de Deus para abençoar a vida de Ruth. E eu quero destacar 4 atitudes de Boaz que revela isso. Primeiro, o verso 8 diz que Boaz pede a Ruth para continuar trabalhando em suas terras. No verso de número 8 ele diz: não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Boaz dá oportunidade para ela. Mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo viúva, ele dá uma oportunidade. Segundo, Boaz promete proteção para Ruth. Verso de número 9 diz assim: darei ordens aos rapazes para que não toquem em você. Boaz está dizendo o seguinte: eu quero proteger você, eu vou proteger você, você pode trabalhar à vontade aqui nas minhas terras, e nenhum homem será capaz, terá a ousadia de tocar em você, de molestar você, de abusar você. Em terceiro lugar, Boaz acolhe Ruth na mesa da comunhão familiar. Porque o verso de número 14 diz assim: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Ele comeu até ficar satisfeito e ainda sobrou. Perceba, queridos, estrangeiros, pessoas desprezíveis na sociedade, viúvas, não se assentava na mesa para comer. Só os homens sentavam. Esse homem está acolhendo na mesa familiar, na mesa de intimidade, na mesa de comunhão, uma estrangeira. Ele está sendo generoso e bondoso, ele está acolhendo Ruth. Venha comer comigo, venha sentar na mesa. E quarto, Boaz exerce extrema generosidade para com Ruth. O texto diz, verso 15 e 16: Boaz deu ordem aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tire para ela algumas espigas dos feixes e deixe-as cair para que elas as recolha e não a impeça. Olha o que Boaz está dizendo. Está falando para os seus homens, seus funcionários: olha, mesmo que ela recolha dos pés, que ela não tinha direito, que ela só podia recolher o que estavam no chão, mesmo que ela pegue dos pés, não a repreendam. Pelo contrário, vocês vão de propósito deixar as espigas cair no chão, para que ela pegue. O que é isso? Extrema generosidade. E aí vem a nossa última lição no texto.
enquanto exercemos nossas responsabilidades, somos surpreendidos pela extrema, generosa bondade de Deus. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, com excelência, com esforço, com dedicação, nós somos surpreendidos pela extrema generosidade e bondade de Deus. O texto diz que Ruth chega em casa e ela chega, na sua versão aí diz uma arroba. Sabe quanto era uma arroba? Uma arroba era 22 quilos de trigo. Era comida para mais de uma semana. Nenhum trabalhador conseguia colher tanto. E ela chega em casa com esses 22 quilos na costa de trigo que ela colheu nas terras de Boaz, de extrema generosidade. E aí Noemi diz para ela, pergunta para ela: aonde você trabalhou hoje? Ela diz: eu trabalhei nas terras de um homem chamado Boaz. E Noemi: meu Deus, esse homem eu conheço, esse homem é nosso parente, esse homem é nosso familiar, ele é parente de Elimeleque, esse homem é um dos nossos resgatadores. Grave essa palavra que na semana que vem a gente vai falar mais sobre ela. Mas o que Noemi está dizendo é que ser um resgatador é a opção de Boaz fazer muito mais do que simplesmente dar comida para Noemi e para Ruth. Boaz pode ser muito mais gracioso e generoso. E assim é Deus conosco, meus queridos. Assim, quando nós exercemos as nossas responsabilidades, assim como nós vamos viver a nossa vida fazendo aquilo que Deus nos chama para fazer, os compromissos que Deus nos chama a assumir, Deus também nos surpreende com a sua graça e a sua generosidade. Quando eu olho para essa história, eu posso fazer as seguintes perguntas: quem é que, assim como Boaz, nos garante proteção para que ninguém nos moleste e abuse de nós ao longo da nossa jornada? Quem é que nos promete proteção? Quem é que diz que vai estar sempre conosco, a despeito das circunstâncias? Quem é que, assim como Boaz, nos socorre diante das nossas necessidades? Quem é que é o nosso socorro em tempos de angústia? Quem é que é a nossa segurança e a nossa proteção? Quem é que, assim como Boaz, nos acolhe? Nós que éramos estrangeiros e estranhos às promessas, mas que agora participamos da mesa da comunhão. Quem é que, assim como Boaz, nos oferece pão molhado no vinho, o seu corpo e o seu sangue em sacrifício, a fim de que possamos ter vida e vida em abundância? Quem é? Quem é que, assim como Boaz, cumpre a lei de Deus, exercendo extrema e sacrificial generosidade, enchendo o nosso coração de alegria e de satisfação? Quem é, queridos? Quem é que não tem nos abençoado com toda sorte de bênção? Quem é que tem nos protegido? Quem é que tem nos dado segurança? Quem é que tem nos sustentado? Quem é que tem nos fortalecido? Quem é que tem segurado as nossas mãos nos momentos mais escuros e difíceis da nossa caminhada? Quem é? É o nosso Senhor, é o Deus de Ruth, é o Deus de Boaz, é o Deus que se fez homem, que se fez carne em Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus provedor. Louvado seja o Senhor. É Ele. Boaz aqui, uma dica para você que gosta de estudar a palavra. Boaz aqui é um tipo de Cristo. Está apontando para Cristo. Tudo aquilo que Boaz fez por Ruth, infinitamente mais, Cristo fez por você. E a pergunta que a gente pode fazer é: qual é a nossa resposta diante de tanta bondade? Eu entendo que a nossa resposta deve ser a mesma resposta de Ruth. Porque achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira.
E sabe qual é a resposta de Deus? Porque eu te amo. E eu não abro mão da sua vida. E eu não desisto de você. Você pode ser desprezada. Você pode ser recanteada. Você pode estar fazendo um trabalho humilde, desprezível aos olhos da cultura. Mas eu te amo, diz o Senhor, e eu não abro mão da sua vida. E eu sou extremamente bondoso para com você. Eu te dei o melhor. Muito mais do que um fardo de comida nas costas. Eu te dei o meu filho Jesus. Para que você tenha uma vida maiúscula. Para que você tenha uma vida abundante. Para que você seja pleno. Não da comida natural, mas da comida celestial. Eu quero terminar reafirmando que ter fé não significa ficar sentado esperando que a provisão caia do céu. Somos chamados a fazer o que está ao nosso alcance. E enquanto fazemos, confiar que Deus irá prover as nossas necessidades. Quando nós exercemos as nossas responsabilidades, meus queridos, confiando na providência e no cuidado de Deus, nós somos surpreendidos pela sua eterna bondade. Tem alguém aqui nessa noite que quer se render à bondade do Senhor? Nós cantamos isso aqui nessa noite. Que a bondade do Senhor vai nos seguir, vai nos acompanhar todos os dias. Agora, assim como Ruth, nós devemos nos prostrar e perguntar: por que o Senhor achou tão graça em mim? Tem alguém aqui nessa noite que quer se render? Vamos orar. Espírito Santo do Senhor, nessa noite, Deus, nós fomos desafiados em duas frentes, Pai. Por essa história do capítulo 2 do livro de Ruth, aparentemente ordinária, simples, comum. O Senhor tem nos desafiado a assumirmos as nossas responsabilidades, a não cruzarmos os braços diante das dificuldades da vida, não ficarmos sentados achando que as coisas vão acontecer por si mesmas. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas, nós precisamos acordar cedo, nós precisamos trabalhar e trabalhar arduamente, não confiando no nosso trabalho nem na nossa performance, não confiando no nosso esforço e na nossa capacidade para nos suprir, mas confiando no Deus que nos colocou debaixo de suas asas e que tem cuidado de nós muito mais do que os nossos pais cuidam de nós, muito mais do que nós mesmos podemos cuidar de si mesmos. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, e o Senhor revela esse cuidado extraordinário, maiúsculo, infinito, nos momentos mais simples, através de pessoas comuns que o Senhor coloca no nosso caminho, através, quem sabe, de um pai, de uma mãe que o Senhor coloca no nosso caminho, para nos ensinar a viver, para nos ensinar os princípios da palavra, para nos fortalecer, para cuidar, para nos instruir, para nos orientar, para suprir as nossas necessidades. O Senhor está agindo extraordinariamente por meio de pais comuns. O Senhor faz isso, Senhor, talvez usando uma circunstância aparentemente casual, como foi assim com Ruth. É um telefonema que a gente recebe, é um encontro que a gente tem como amigo que a gente nunca mais viu e de repente surge uma proposta. É um currículo que nós recebemos resposta depois de meses ou anos que a gente colocou lá e ninguém nunca deu resposta.
Esses detalhes da vida, Senhor, revelam para nós que o nosso Senhor soberano, que sabe o número de cada cabelo que está na nossa cabeça, que conta o número das estrelas que tem na galáxia e não permite que nenhuma delas caia, sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor permita. É esse Deus que está cuidando das nossas vidas. É o Deus que cuidou de Ruth, é o Deus que cuidou de Noemi, é o Deus que cuidou de Boaz, é o Deus que cuidou do teu povo de Israel, é o Deus que tem cuidado dessa igreja. Nós precisamos confiar na tua providência, e não há nada, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo na terra, Senhor, nada nem ninguém que possa impedir que a tua mão provedora alcance as nossas vidas. Tu és soberano, tu és soberano, soberano tu és sobre esta igreja, sobre essa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o mundo, sobre o universo. Tu és o nosso Deus soberano, cujos joelhos de todos nós um dia se dobrará, e toda língua vai confessar que só o Senhor Jesus Cristo é Deus, para a glória do nosso Senhor. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus